sou o Márcio Marques, eu não sei se você me conhece, mas eu sou professor de canto popular, especialista em metodologias vocais e também sou mestrando em fonoaudiologia pela PUC aqui de São Paulo. Muita gente pergunta como aquecer a voz e por que é importante aquecer a voz. E isso é muito simples e é muito até óbvio da gente entender. Nenhum atleta ele entra para um treinamento se ele não estiver aquecido. Não é verdade? Isso vai acontecer na natação, no atletismo, vai acontecer no vôlei, no basquete, no futebol, enfim, em qualquer esporte. No canto também é igual. E o canto também é um esporte. A gente costuma inclusive chamar o cantor de atleta da voz. E é importante então você se preparar, porque o aquecimento é como se você estivesse mandando um aviso para suas pregas vocais que algo a mais vai acontecer. Então o aquecimento serve para isso. 3 maneiras de aquecer a sua voz. Vibração de lábio ou língua, ou tanto faz no começo, porque algumas pessoas têm mais facilidade com um, outras com outro, então não tem problema. Faz aquele que é mais fácil para você. Uma outra maneira é você também aquecer a voz com o humming. E o humming não tem muita conversa, muita balela, como a galera costuma dizer por aí. Você precisa simplesmente relaxar a sua língua. É como se alguém perguntasse para você, tudo bem? E você responde, Percebe que quando você faz esse tá tudo tranquilo, a língua está repousada, você não tem um espaço gigantesco dentro da boca, não é? É assim que você precisa fazer. É essa postura que você tem que utilizar do humming, que algumas pessoas chamam de boca que usa, também para aquecer. Uma terceira opção é o Z, que é o Z, mas agora é que vem o pulo do gato para o cantor, que a maioria das pessoas não ensinam. Independente de você fazer vibração, humming ou Z, é importante que você não coloque volume demais, força demais. Então o volume é sempre mediano, é pequeno, tá? Sem fazer muita força na garganta. Isso é extremamente importante e às vezes a gente não dá tanta importância assim para esse cuidado. Eu vou fazer eles junto com você. Agora você pode me perguntar, mas Márcio, você não me deu nenhum exercício de vocalize, eu não tenho nenhum vocalize de piano aqui para fazer o aquecimento, não sei tocar piano, não sei tocar violão, o que eu faço? Não precisa de nada disso, porque lembra que eu falei para você? O aquecimento é como se você estivesse avisando as pregas vocais que alguma coisa vai acontecer. Então, você não precisa de uma super extensão vocal de 3 oitavas, de 4 oitavas para aquecer. Você precisa simplesmente sinalizar para a sua musculatura que, olha, vamos nos preparar porque eu vou começar a cantar daqui a pouco. Tá? Esse é o pensamento. Então, o que você tem que fazer? Uma coisa que a gente chama de slide. Escorregar da região grave para a região aguda. Da região aguda para a região médio. Do médio para o grave. É essa brincadeira. Então, se eu estivesse fazendo vibração de língua, por exemplo, eu faria um... Eu fiz um slide. Eu escorreguei de uma nota para outra. Eu posso fazer isso da região aguda para o grave. Mas percebe que o meu volume é sempre mediano, sempre baixo, sem exagero, tá? Posso fazer isso com humming? Com o Z? Percebe que pode acontecer em alguns momentos, pode acontecer com você agora nesse momento, faz junto comigo. Z, lá da região grave até a região aguda. Vamos juntos? Olha lá, Z. 3, 4. Pode ser que para você tenha acontecido uma quebra no meio do caminho, como se tivesse acontecido um falhou, quebrou. Isso é muito comum. Isso pode demonstrar
uma falta de controle técnico. Ah, mas isso é um problema da minha voz? Não, não é um problema. É só falta de treino, tá? O que você tem que fazer? Entender o que está acontecendo e por que está quebrando. Isso pode acontecer quando você estiver treinando o belting, o clamp, o curbing, o neutral, um melisma, um drive, e aí tem uma série de ajustes que pode acontecer esses erros. Muita gente fica preocupada, mas quanto tempo é importante eu treinar? O mais importante não é o tempo, o mais importante é o que e como eu estou treinando. Se eu estou treinando belting, que é um ajuste onde a minha laringe está mais alta, eu tenho mais metálico, consequentemente mais projeção. Se eu treinar durante 2 horas e eu não estou acostumado com esse ajuste, é óbvio que vai cansar a minha voz. Então eu não posso treinar 2 horas, 1 hora, eu tenho que treinar menos tempo. Agora eu tenho que entender como é que eu estou fazendo isso. Será que eu realmente estou estudando da maneira certa o belting? Isso pode acontecer com o neutral, que é um ajuste onde não tem vazamento de ar, a laringe está mais estável, eu não tenho tanto brilho, então consequentemente eu também não tenho uma grande projeção. Só que aí de repente, se eu não sei se eu estou fazendo certo, eu tento colocar muito volume, muita força, e o ajuste não vai, não dá certo, não acontece. O que está de errado? É isso que é o mais importante. Então, isso vai acontecer na hora de treinar drive. A maioria das pessoas querem treinar drive, mas nunca fez esse exercício antes, nunca treinou drive antes. E aí na primeira vez, ele quer fazer um treino de 2 horas. Drive é um ajuste agressivo se você não estiver preparado para isso. Então você pode treinar 2 horas de drive por dia? Óbvio que não. Você vai começar com muito menos. Alguns professores dizem que você tem que começar com no máximo 5 minutos se você não estiver acostumado. Por quê? Porque pode machucar sua voz e pode machucar seriamente. Você pode estragar a sua voz se você não estiver entendendo o que fazer e, além de dar conta, treinar durante muito tempo. Tá? Então é importante. Por isso que eu deixei para você um segundo botão aqui embaixo para você conhecer um pouco mais sobre todos esses ajustes que eu falei. Pode ser que você já tenha ouvido, pode ser que você já conheça, ou pode ser que você ainda não conheça porque você está começando ou quer dar uma reciclada na sua técnica. Então aqui embaixo tem um outro botão para você conhecer o conteúdo de todos esses ajustes que eu falei. Entra lá, conheça um pouco do conteúdo, que é o conteúdo do curso Os Pilares do Canto. Entende o que são esses ajustes, para você entender um pouco melhor qual o tempo necessário para você estudar, para você entender cada ajuste desse. Como é o roteiro de um estudo no seu dia a dia? Será que existe um roteiro ou eu posso estudar qualquer coisa, a hora que eu quiser, do jeito que eu quiser? Não, tem um jeito certo. E nesse roteiro, nesse botãozinho aqui embaixo, eu explico um pouco sobre isso. Então, se você tem a intenção de transformar a sua voz em algo profissional, se você quer cantar na sua igreja, se você é um cantor gospel e quer cantar na sua igreja com mais conhecimento, com mais segurança, com mais entendimento do que está fazendo, clica nesse botão e vai conhecer o conteúdo, porque lá eu vou explicar para você exatamente o que são todas essas técnicas, o que compõe todos os módulos desse curso, desse treinamento, para você não só saber produzir, mas mais importante que isso, saber e entender o que está acontecendo no seu corpo, o que é cada uma dessas técnicas. Combinado? Entra lá, clica e vai tomar uma decisão para transformar a sua voz.